Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tá tendo vídeo aqui todos os dias, 2 vezes por dia. Então se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês não perder nenhum vídeo, porque tá tendo 2, né, por dia. E não se esqueçam de curtir o vídeo logo no início, que ajuda muito a divulgar. Vocês podem estar estranhando um pouco os meus olhos, que tá de outra cor, mas aí, tipo assim, eu já até contei lá no Instagram o que rolou, mas se você não me segue lá no Instagram, é porque eu uso lente de contato o tempo todo, eu só tiro pra dormir, logo que eu acordo eu coloco. Aí dessa vez eu decidi comprar ela com grau e colorida pra dar um tchan, né, pra dar uma valorizada. Mas é isso, gente. Gente, um aviso, tá? Os relatos de hoje, como vocês devem ter visto na descrição, é sobre pactos, então é um conteúdo um pouquinho mais pesado. Então, se você for sensível a esse tipo de conteúdo, eu te recomendo assistir alguns outros vídeos de relatos que eu tenho aqui no canal, que são mais leves, mais de boa. Mas se por um acaso você for uma pessoa teimosa e não liga e gosta de relatos pesados, pode começar sua faxina, pode começar aí a passar suas roupas, se arrumar pra escola, porque pra onde você vai, que eu sei que muita gente me assiste se arrumando, porque vamos começar os relatos de hoje sobre pactos. Gente, o nosso primeiríssimo relato se chama A Troca de Corpo. Gente, eu dei uma lida, né? Eu sempre dou uma lida por cima antes de trazer. E este relato, ele explodiu a minha mente. Não, aguardem. Sentem que lá vem história. Olá, Liandra. Sigo você há pouco tempo no YouTube. Na verdade, como você mesmo diz no início dos vídeos, eu caí de paraquedas lá. O YouTube sugeriu o seu vídeo pra mim, eu comecei a assistir e já maratonei todos. E, bom, no decorrer dos dias que eu fui vendo os seus vídeos, eu, na hora, me recordei de uma história que a minha avó Neide conta. O nome é fictício, eu vou usar esse nome porque eu já vi que muitas pessoas que te enviam usam esse nome de forma fictícia. Então eu também vou usar Neide. E peço que você não revele meu nome, pois o nome do meu e-mail é o nome verdadeiro. Não, sem problema nenhum, né, gente? Não vou revelar. Essa história, quem conta é a minha avó Neide, pois quem presenciou foi ela. Então, para ficar melhor e mais interessante, eu vou contar em primeira pessoa como se fosse a minha avó Neide contando. Então, vamos lá. Na época em que isso aconteceu, eu tinha apenas 9 anos de idade. E tudo isso se passou com uma família que era vizinha da minha família. Eu sempre morei no mesmo lugar até quando eu fiz 17 anos e desde que eu me entendo por gente, essa família sempre morou ao lado da nossa. Porém, eram pessoas muito tímidas, sabe? Não sei explicar muito bem. Mas eles não gostavam muito de manter contato com as outras pessoas do bairro. Nessa casa onde morava esses tais vizinhos, tinha uma família que era composta por uma mãe, que na época devia ter uns 35, 36 anos, não vou saber ao certo a idade dela. Ela tinha uma filha de 16 anos e ela era casada. Porém, o marido dela veio a falecer num acidente de caminhão, pois ele era caminhoneiro. Então, devido ao falecimento de seu esposo, ela acabou ficando viúva. Cerca de uns 6 meses depois que seu marido havia falecido, a filha dela começou a namorar um rapaz que tinha 20 anos de idade. Sim, maior de idade e bem mais velho que a filha dela. E todo mundo, apesar de que isso foi há muitos anos atrás e era muito normal a gente se casar muito jovem, né? A gente, que eu digo, nós mulheres, todo mundo da rua, né, ali do bairro, achava um pouco estranho a menina ser tão novinha e ele já ter 20 anos. Assim, até eu, que era uma criança, achava isso estranho.
Porém, o mais estranho mesmo foi que com pouco tempo de namoro, ele começou a morar junto com as duas. E quando alguém tentava meio que bisbilhotar a vida deles e perguntar pra ela por que ele tava morando, ela, no caso, gente, eu acho que ela tá se referindo à mãe, né? Porque ela não botou nome. Mas enfim, ela sempre desconversava ou dava a desculpa de que precisava ter um homem mais velho na casa. E como a filha estava loucamente apaixonada, eles resolveram ir morar juntos. Só que uma coisa que a filha dessa vizinha e as demais pessoas que moravam ali não sabia é que a minha vizinha, a de 30 e poucos anos, e o seu então genro estavam tendo um caso. E bom, vocês devem estar se perguntando como eu, uma criança de 9 anos, sabia disso. Bom, vamos lá. Porque eu não só descobri isso, como naquela noite em questão eu vi algo terrível que, Leandra, eu nunca, jamais vou esquecer. Eu lembro que era por volta de umas 6 e pouca da tarde e eu estava brincando de pique-esconde junto com as outras crianças ali da rua. Quando eu tive a brilhante ideia de me esconder num local que era tipo um porão. Só que esse porão era exatamente na casa dessa tal família. Eu não sei bem se o nome é porão, mas ficava no andar de cima. Era como se fosse um sobrado. Eu estou com muito medo de não saber explicar direito, mas eu espero que esteja dando para entender. Tinha como se fosse o telhado da casa dessa tal família, que eram os meus vizinhos, e era de laje. E em cima era tipo de telha. Era como se a casa antes fosse de telha e por algum motivo fizeram a laje. Acredito que seja por conta de goteiras ou bichos entrando, sabe? Então ficou a laje, mas por cima não foi retirado as telhas, então meio que ficou um sobrado. E não tinha tapagem nas laterais. E como tinha uma escada de madeira que ficava o tempo todo ali na parede, era muito fácil de subir. E nesse dia, tava tudo tão quieto na casa desses vizinhos que eu até pensei que não tivesse ninguém em casa. E um detalhe, a casa deles era gigantesca, muito grande mesmo, inclusive a maior da nossa rua. Isso porque antes do falecimento do marido, eles tinham um poder aquisitivo muito bom. E bem, durante a brincadeira ali, eu tive a ideia de me esconder lá em cima. E essa foi a primeira vez que eu tinha subido naquele lugar. Quando subi, achei um lugar muito legal, porém teve uma coisinha que me chamou um pouco a atenção. Tinha um cômodo da casa que não tinha a laje. Eu não sei por causa de quê. Essa parte era de vidro. Eu posso estar errada, mas eu acho que isso se chama claraboia. Não tenho certeza. E essa parte não tinha telhas que cobriam. Por a casa dele ser assim muito alta, ela tinha 3 andares, eu nunca tinha reparado que aquela parte do telhado ali faltava, sabe? Porque a casa deles era bem mais alta do que a de todo mundo. E sim, eu era uma criança muito corajosa para ter subido uma escada daquele tamanho para chegar naquela altura só para poder me esconder. Mas enfim, achei aquilo muito interessante, mas fiquei com medo de ser pega, pois eu não estava escutando nada, mas eu também não tinha certeza se tinha ou não gente em casa. Então fiquei escondida ali atrás da caixa d'água, esperando o melhor momento para eu poder descer e bater o meu nome no pique, sem ser pega. Mas fiquei observando que tinha aquela... Vou dizer que é uma claraboia, mas não tenho certeza se é. Era basicamente uma parte do teto que foi feita de vidro. Então, consequentemente, dava para ver o que tinha no andar de baixo daquilo. Eu espero muito, Li, que esteja dando para entender tudo que eu esteja explicando, porque pode parecer meio confuso. Mas enfim, no momento certo eu desci, bati o meu nome e assim, ficou todo mundo se perguntando aonde que eu tava, porque a menina que tava com o pique tinha procurado em tudo quanto é lugar. Então eu fiquei assim, me sentindo a gênia do esconderijo perfeito, já imaginando que eu iria me esconder lá novamente.
Só que dessa vez, e nem da segunda e nem da terceira vez, eu consegui me esconder lá, pois outras crianças inventaram de se esconder atrás dessa tal casa. E eu não queria que ninguém visse o meu esconderijo, eu queria aquele lugar lá só pra mim, sabe? Só pra eu poder se esconder. Quando eu consegui novamente subir lá em cima para poder me esconder, já era quase umas 9 horas da noite. E bom, enquanto eu estava lá, Leandra, eu comecei a escutar uns barulhos como se fosse alguém pedindo socorro. Não dava para entender muito bem porque parecia que a voz estava meio que abafada, sabe? Era muito sinistro. Aí eu comecei a prestar mais atenção até que eu percebi que aquele barulho estava vindo na direção da onde ficava a tal claraboia. Eu fui engateando bem devagarzinho, óbvio, para ninguém escutar que eu estava lá em cima, até que eu cheguei na claraboia e vi algo terrível. Estava acontecendo tipo um pacto. A adolescente que morava na casa estava nua, deitada em cima de uma mesa, e ela estava tanto com os pulsos quanto os pés amarrados e o pescoço também. E pelo corpo dela, em volta do corpo dela, tinha várias velas que eu achei muito estranho porque eram velas pretas e eu nunca tinha visto velas pretas antes, até aquele momento. E era dela que estava vindo aquele barulho, sabe? Como se ela estivesse pedindo socorro, e a boca dela, né, como eu disse, estava amarrada. Eu fiquei perplexa vendo aquilo. Eu era só uma criança e nunca tinha presenciado nada do tipo. Na mesma hora eu pensei, alguém deve ter invadido a casa e estão fazendo, né, algo de mal com ela. Vou descer e pedir ajuda. Só que sabe quando vem aquela intuição pedindo para você fazer o contrário? Foi exatamente isso que aconteceu. Veio uma vozinha dizendo, não, espera. E nisso eu esperei. E foi quando a mãe dela aparece. Da mesma forma. Ela também estava nua, porém ela estava andando assim, livremente. Até que o outro rapaz também apareceu. Não sei como eu vou dizer isso, mas acho que não tem outras palavras que eu possa usar para amenizar mais a situação. Mas os dois acabaram tendo relações sexuais ali mesmo, em pé. Com a menina vendo tudo e gritando, e dava para ver que ela estava chorando também. Era uma cena terrível. Depois, Leandra, que eles terminaram ali o ato, eles começaram a falar alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir o que era. Acredito que eles estavam falando baixo demais e o som acabava ficando abafado. Provavelmente eu só estava ouvindo a menina pedir por socorro, sabe, aqueles grunhidos, porque ela devia estar fazendo muito barulho. E aí não estava abafando o som o suficiente para não ser escutado, sabe? Depois de alguns minutos que eles ficaram ali falando algumas coisas, ela saiu do meu ponto de vista, pegou alguma coisa que, assim, tava dentro de uma caneca, acredito que era algum líquido, mas eu não consegui ver o que era, porque era aquelas canecas de alumínio, então não dava pra eu ver. Ela tirou o tampão da boca da menina e fez ela beber aquilo. Depois disso, ela se deitou em cima do corpo da menina. O rapaz continuou fazendo, sei lá, eu vou dizer que era algum tipo de oração, porque ele ficava mexendo a boca, então alguma coisa ele estava falando. E nisso, ele pegou alguma coisa que parecia um óleo, mas tinha coloração vermelha, mas não parecia ser sangue. Se fosse sangue, era misturado com alguma coisa oleosa, porque dava para ver que deslizava bem pela pele. E ele começou a escrever algumas coisas com sangue no corpo da mulher mais velha, que estava deitada por cima da menina. Isso durou alguns minutos, quando de repente a mulher que estava deitada na parte de cima aparentemente desmaiou e caiu no chão. Depois que ela caiu no chão, o rapaz meio que começou a chutar ela pro corpo virar, sabe? Pois da forma como ela caiu de rosto no chão, de barriga para baixo. E, Leandra, ela já caiu dura. Foi muito estranho mesmo. E quando ele virou, que eu consegui ver o rosto da mulher mais velha, ela estava com os olhos abertos e arregalados, morta. Ali eu tomei um baita de um susto. Depois de presenciar tudo aquilo, ainda ver aquela mulher morrer daquela forma. Achei que era a hora de eu descer e ir para casa. E foi o que eu fiz.
Sabe que antigamente, quando as crianças falavam que iam beber água e nunca mais voltava durante a brincadeira? Foi exatamente o que eu fiz. Eu não me despedi de ninguém, só desci de cima do telhado e fui para minha casa. E passei a noite toda acordada, com os olhos estatalados, olhando para a janela, pensando em tudo aquilo que eu tinha presenciado. E obviamente eu não contei isso para ninguém. No dia seguinte, eu não notei nenhuma movimentação estranha e a casa permaneceu fechada como no dia anterior. Não parecia nem que tinha gente morando nela. Com o passar dos dias, não só eu, mas as outras pessoas ali da rua foram notando que a mulher mais velha, não estava aparecendo mais. Até que as pessoas começaram a perguntar para a menina o que tinha acontecido com a mãe dela. E aí ela inventou uma desculpa esfarrapada de que a mãe estava com uma depressão muito forte e achou melhor ir morar com uma irmã que morava lá para os lados da Bahia. Um estado muito, mas muito longe da qual eu moro, pois eu ainda moro no mesmo estado, só não moro mais na mesma cidade em que tudo isso aconteceu. Porém, lembro como se fosse hoje, o dia que a minha mãe perguntou para ela e ela deu essa desculpa. Ela estava aguando as plantas da mãe dela, coisa que antes ela nem fazia, sabe? Era só a mãe. E aí eu fiquei observando ela contar e vi que até os jeitos dela havia mudado, sabe? O jeito da menina. Minha mãe, obviamente, acreditou em tudo isso que a menina disse. Mas eu não, porque eu tinha visto tudo, né, o que tinha acontecido dias antes. E assim, ali começou a surgir uma teoria na minha cabeça de que elas fizeram um pacto. Elas não, né? Tipo, eles, porque a pobre coitada da menina foi uma vítima nisso tudo. Provavelmente eles tinham um caso, ou sei lá, se apaixonaram. Talvez antes mesmo da filha dela e dele namorar, provavelmente eles poderiam ter um caso, mas é só umas suspeitas minhas. E fizeram ali tipo uma troca de corpo, sabe? Eu não sei explicar. Não faço ideia do que fizeram com o corpo da mãe, mas eu tenho certeza que aquela mulher caiu morta no chão. Principalmente pelo estado que o corpo tava e também pelo jeito que os olhos dela ficou. Nos anos seguintes, eles continuaram morando lá como se nada tivesse acontecido, sabe? E eles também nem faziam ideia que eu sabia de algo sobre isso, sobre o que aconteceu naquela noite. E a mãe dela nunca mais apareceu. Um outro detalhe também que eu esqueci de mencionar antes é que dias depois, todo mundo da rua, inclusive a minha família, pois a nossa casa era praticamente do lado da delas, a gente começou a sentir um cheiro muito forte de carne podre. Eu tenho quase que certeza absoluta que ela se enterrou, né, vamos dizer assim, no próprio quintal, aonde ela tinha plantado umas flores, pois ela sim começou a plantar flores, coisa que nem fazia antes, depois que a mãe dela foi misteriosamente ficar com a irmã. Mas, enfim, desde até a data em que a minha família se mudou de lá, eles continuaram morando naquele lugar. Felizmente, quando saímos de lá foi porque papai vendeu a casa e o terreno para irmos para um bairro melhor. E pra ser sincera, eu dei graças a Deus, porque todas as vezes que eu saía pra fora de casa, vinha na minha cabeça aquilo que eu tinha presenciado naquela noite. Eu só tive coragem de contar pra outras pessoas tudo isso que eu presenciei depois que me mudei de lá, pois me senti mais segura, sabe? E bom, essa foi a minha história. Aí agora é a minha seguidora, ela não tá mais escrevendo como se fosse a avó. Então, Li, esse foi o relato da minha avó e, sinceramente, eu acredito muito, pois a minha avó é uma pessoa muito cética e ela não acredita em assombração, inclusive ela nunca nem viu nada desse tipo. Ela sempre acha que pra tudo tem uma explicação mais lógica, sabe? Então, por isso eu acredito que essa história tenha sido verdadeira. Bom, esse foi o relato, eu espero muito que você leia. Um grande beijo e muito sucesso. Ó, um beijão, muito obrigada por ter enviado. E, gente, eu acredito sim, tá? Porque nesse mundo, é o que eu sempre falo em alguns relatos aqui, nesse mundo existe coisas que, se a gente descobrir, a gente nem dorme à noite. Então eu acredito sim que existe coisas desse tipo. A magia, gente, é uma coisa assim que não existe ninguém, eu acho que
conheça 100%. Então sempre vai haver algum feitiço, alguma magia que a gente fica, meu Deus, isso é impossível. Mas não, é possível sim. Mas enfim, olha, muito obrigada por ter enviado. E assim, não sei se todo mundo que assiste vai acreditar, mas eu acredito muito. E gente, eu falei, esse relato me deixou tipo assim, abismada. E sabe por que eu acredito muito assim também que seja real? Porque igual a seguidora mandou no final uma foto dela e da avó, aí tipo, um outro textinho que é mais pra mim, né, tipo, elogiando meu trabalho e tudo mais. Então assim, gente, não tem por que mentir, sabe? E eu achei muito doido e eu super acredito sim. Gente, tem muita gente louca nesse mundo. Mas enfim, vamos pro próximo relato. O nosso próximo relato, gente, se chama A Ressurreição. E eu fiquei muito pensativa se eu colocava ele num relato sobre necrotérios ou se eu colocava nesse de pacto. Aí eu pensei, vai no de pacto porque eu acho que tem mais a ver. Apesar de que também aconteceu em um necrotério. Então vamos lá. Olá, Lili, me chamo Rebeca. E hoje eu vou contar uma situação muito bizarra, como você fala nos relatos, eu adoro essa palavra, bizarra. E esse, sem dúvidas, é um relato muito bom e muito bizarro. Assim, hoje, muitos anos depois que tudo aconteceu, eu até, assim, acho legal contar. Mas no dia, só Deus sabe, Deus e eu sabe, um medo que eu passei porque eu nunca tinha presenciado algo sobrenatural desse nível que eu vou contar. Bom, eu sou assistente de necrópsia, então automaticamente eu trabalho em um necrotério. Na época em que tudo isso aconteceu, eu tinha 25 anos e tinha pouco tempo que eu estava trabalhando nessa área. E assim, eu nunca vi muita coisa sobrenatural trabalhando nesse tipo de coisa, não. É lógico que dá um medinho e te garanto que às vezes o medo faz a gente criar coisas na nossa cabeça. Então assim, medo e receio a gente fica mesmo, mas eu nunca tinha visto muitas coisas sobrenaturais, nunca nem vi, pra dizer a verdade. Foi só esse episódio mesmo que me deixou assim, apavorada. Mas também não é pra menos e você já vai entender. Nesse dia em questão, tinha chegado pra gente o corpo de um bebê. Ele não era recém-nascido, devia ter um aninho no máximo. Eu não vou me recordar agora porque isso já faz alguns anos. Mas ele não tinha mais de um ano e era um menininho. E assim, ele era de uma família muito rica e eu tinha conhecimento de qual família ele pertencia. Eu, inclusive, conhecia a avó dele. Ela era uma grande amiga da minha avó também. Então assim, por ser cidade pequena, meio que todo mundo se conhece, sabe? Pois bem, a criança havia falecido e foi por causa de um engasgo. Eu não vou me recordar com qual alimento a criança se engasgou agora, pois como eu disse, já faz muito tempo e a minha memória é péssima. Porém, na hora que eu e a médica legista íamos começar ali os trabalhos, recebemos um telefonema de que não era pra gente mexer no corpinho. E nós estranhamos e eu lembro da médica ter perguntado por quê. Depois que ela fez a pergunta, ela ficou em silêncio. Foi como se a pessoa do outro lado tivesse explicado o motivo. Ela falou tudo bem, desligou o telefone e disse que eu poderia ir embora. E eu fui e perguntei, como assim? A gente tem que terminar o corpo antes de ir? E ela falou assim, não, pelo jeito não vão precisar dos nossos serviços. Vamos embora que é o melhor que a gente pode fazer. E eu achei muito estranho ela ter falado aquilo. Mas bem, deixamos o bebê lá na gaveta e fomos embora. E eu tenho absoluta certeza ali, ele estava morto. Quando eu já estava chegando no ponto de ônibus, eu tinha que pegar um ônibus e ir até em casa. E esse percurso durava uns 40 minutos, então era muita estrada. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu percebi que eu tinha esquecido meu MP3 lá no necrotério. E aí eu pensei, não, eu não vou fazer 40 minutos de ônibus sem ouvir minhas músicas. Então eu retornei até lá para poder pegar o meu MP3. Então acredito que tenha sido há muitos anos atrás, mas porque faz muito tempo que eu não escuto uma pessoa falar de MP3. E eu tenho o meu até hoje do High School Musical. Enfim, vamos pro relato. Eu me dispersei aqui, vamos voltar pro relato. Quando eu tava me aproximando da sala, eu percebi que as luzes estavam acesas. E eu logo pensei, nossa, deixamos a luz acesa. E isso era um motivo para expor no dia seguinte. Então não podia de jeito nenhum deixar as luzes acesas depois que a gente fosse embora.
Então eu pensei, bom que eu voltei, que aí eu pego o MP3 e apago a luz e nem eu nem a médica tomamos esporro. Mas eu tinha quase certeza de que a gente tinha apagado as luzes antes. Mas enfim, quando eu tava entrando na sala, na hora que eu ia pôr a mão na maçaneta, eu comecei a escutar umas vozes pronunciando palavras estranhas que eu não tava conseguindo identificar. Na hora, eu senti um arrepio tremendo e eu não consegui me mexer. Sabe quando te acontece, sei lá, uma situação que dá um medo extremo, que você fica paralisada por conta do medo? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei ali parada e percebi, né, que tinha alguém dentro da sala. Dei 2 passos para trás e decidi não entrar. E fui na janela ver o que estava acontecendo. Bom, a cena que eu vi foi a seguinte. O bebê, aquele de 1 ano que estava falecido, estava em cima da mesa, aonde a gente costuma mexer nos corpos, ou seja, alguém tirou ele da gaveta. E tinha algumas pessoas em volta dele, pois todas essas pessoas estavam com um manto preto, então eu não conseguia ver o rosto de ninguém. Lembro que elas estavam segurando cada uma um terço, aqueles terços da religião católica, e eles estavam pronunciando coisas muito estranhas que eu não fazia ideia o que era. Certeza que não era inglês e nem português. Vai saber qual idioma que era, ou qual língua, né? Não sei. E aí eu fiquei assim, gente, o que esse povo tá fazendo? Na hora, eu até pensei que, tipo assim, era alguém usando para algum tipo de ritual maligno. Porque, gente, esse tipo de coisa é muito comum, tá? Roubarem coisas de cemitério, até pertences dentro de necrotério para poder fazer magia. Isso é muito comum, já aconteceu em outros corpos que eu trabalhei, mas não vem ao caso. Qualquer coisa, conto um outro dia. Mas não tem nada de sobrenatural, era só roubo mesmo para esse tipo de coisa. E eu pensei que fosse isso que estivesse acontecendo. Quando eu ia tomar a iniciativa de chamar alguém para entrar lá e acabar com aquela patifaria toda, eu escuto o bebê chorar. Sim, gente, o bebê que era para estar morto simplesmente estava chorando. Eu lembro que eu já estava de costas para a janela, numa posição, obviamente, que ninguém que estava ali dentro conseguia me ver. E aí eu paralisei e o meu corpo gelou. Eu não estava acreditando no que eu estava escutando. Nisso eu me viro e, de fato, o bebê estava em pé na mesa, sabe? Como se tivesse alguém apoiando ele. Eu fiquei incrédula com aquilo tudo, saí correndo pro ponto de ônibus. Nem entrei lá dentro para pegar o MP3, obviamente. Leandra, eu fui para casa em estado de choque absoluto. Eu passei a noite toda em claro. Obviamente eu contei para minha mãe, que não acreditou muito de primeira. E ela até disse que talvez eu estava me confundindo, porque ninguém comentou sobre o falecimento da criança. Aí eu fiquei, como assim? Porque assim, Leandra, eu passei o dia todo no hospital naquele dia. E não era como é hoje em dia, que tem o WhatsApp e as notícias correm com muita facilidade. Então assim, quando eu estava lá, o corpo do bebê chegou e a gente já ia logo arrumar se não fosse o telefonema. Mas, pelo jeito, quando eu cheguei em casa e pelo que minha mãe falou, a família não comentou com ninguém sobre a morte do bebê. E eu jurei pra minha mãe que eu tinha certeza absoluta. O corpo do bebê chegou pra gente, ele havia morrido por conta de um engasgo e tudo mais. E, bom, não sei, até hoje acho que a minha mãe não acredita muito nessa história. Porém, de fato, aquilo que eles estavam fazendo dentro daquela sala, acredito eu que era um pacto, fez aquele tal bebê reviver. Porque dias depois eu vi ele na praça, aqui na praça da cidade, no colo da mãe dele. E eu fiquei incrédula, em choque com tudo aquilo. Sério, Li, eu nunca mais consegui ser próxima dessa família, até porque foi como eu expliquei antes, é uma cidade pequena, meio que todo mundo se conhece. Então toda vez que eu ia em algum lugar que esse povo tava, eu simplesmente me afastava. No dia seguinte de tudo isso que aconteceu, eu tentei conversar com a médica, mas vocês acreditam que ela ficou se fazendo de sonsa, de que não lembrava de nenhum bebê? Ela provavelmente também sabia o que tinha acontecido ali. Aquela hora no telefonema, provavelmente alguém explicou para ela o que ia acontecer. Bom, esse foi o relato, eu espero muito que você acredite em mim, pois eu juro por tudo que é mais sagrado que isso realmente aconteceu. Um grande beijo.
Ó, um beijo pra você também. E menina, eu acredito sim. Mas, cara, tipo, eu lembrei muito, sabe do quê? Da história da Annabelle, né? Que eles não aceitaram a morte da filha, né? Aí acabou, né? Que aconteceu tudo o que aconteceu. E sabe o que eu fico pensando? Depois, será que fica uma criança normal? Ou será que fica uma criança meio... sei lá... Ai, gente, porque a criança morreu, aí reviveram ela. E, gente, eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam nesse negócio de... ai, como que fala? Tipo de ressuscitar pessoas, mas esses dias, eu já contei um relato sobre isso lá no meu TikTok, mas esses dias, aí tipo, eu recebi esse relato, né, sobre, o nome é Feitiço de Ifa, não sei como que pronuncia. Aí eu achei muito estranho, aí eu comecei a fazer umas pesquisas, e existe realmente, gente, uma magia que é falada como magia africana, e acredito eu que tem que ser alguém de lá mesmo pra fazer, alguém que conheça mesmo. E eles têm uma magia dessa que faz a pessoa ressuscitar. Se eu não me engano, naquela coletânea que eu trouxe aqui de magias africanas, tem um relato também com esse negócio de ressurreição, se eu não me engano. É porque é tanto, gente, que embaralha a minha cabeça. Mas eu fiquei, tipo assim, perplexa, porque, gente, parece muito surreal. Mas só que lá é muito mais comum do que a gente pensa, sabe? Muito doido isso, né? Ó, mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Eu acredito sim em vocês. Se tiver mais algum, não sei se você ainda trabalha em necrotérios, mas se acontecer alguma coisa, envia pra gente aqui que nós gostamos de histórias de necrotério. Vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama O Pacto da Juventude. E, gente, esse relato aqui também é doido, tá? E sabe o que é o pior de tudo? É que a menina que enviou, ela enviou fotos. Tipo, eu não vou colocar no relato, mas assim, explicando, sabe? Tipo, a casa, a distância da... Vocês vão entender já já. Mas vamos lá. Olá, Leandra, pode me chamar de Joana. É um nome fictício que eu inventei pra mim. Quando eu estava para entrar no primeiro ano do ensino médio, eu bati os pés que eu queria fazer o meu ensino médio nos Estados Unidos como um intercâmbio. Era o meu grande sonho. Acredito eu que esse foi o sonho de todo mundo que tem uma idade aí parecida com a minha, porque, ai, quem dera. Te invejei aqui, tá? Porque, nossa, era meu sonho. Mas, enfim, pobre, né? Não tem essas oportunidades. Mas vamos por relato. E aí, os meus pais ajeitaram tudo pra que eu conseguisse fazer o high school lá nos Estados Unidos. Eu não vou mencionar o estado, cidade, rua, nada do tipo, porque Deus me livre alguém me associar a todas essas coisas que eu vou lhe contar. Bom, quando eu fui, eu fiquei com uma host family. Ou seja, é uma família que entra para um programa e aceita a receber hóspedes em sua casa para poder estudar. Eu não sei muito bem por que eles aceitam, mas eu tenho quase certeza que eles ganham algum desconto em impostos ou algo do tipo. Porque não faz muito sentido, né? Uma boca a mais para alimentar. Mas enfim, eu me cadastrei no programa e fui aceita por uma família. Essa família, ela morava em um bairro, sabe aqueles típicos bairros estadunidenses mesmo. É super pacato, quintal gramado, as casas na maioria não tem muro, tudo feito de madeira, é típico do que a gente vê nessas séries da Netflix. E pra mim aquilo tudo tava sendo um sonho, ainda mais porque além da mãe e do pai, eles tinham uma outra filha que tinha a mesma idade que eu, íamos inclusive estudar na mesma escola. E eles também tinham um filho mais velho que já tinha ido para a faculdade e não morava mais com eles, só vinha nos finais de semana e em feriados importantes. E bom, no início estava tudo muito bom, muito legal. Na verdade, o meu intercâmbio todo foi muito legal. Porém, tem uma pequena história sobrenatural no meio de tudo isso que toda vez que eu conto ela para alguém, todo mundo fica de boca aberta. E quando conheci seu canal, eu quis na hora lhe escrever este relato. Bom, vamos lá. Com o passar do tempo que eu fui pegando mais intimidade com a minha irmã lá dos Estados Unidos, que aqui eu vou chamar ela de Nicole. Então, depois de um tempo que eu fui pegando mais intimidade com a Nicole, ela disse que queria me contar um segredo. E eu fiquei toda empolgada. E perguntei que segredo era esse. Ela disse que bem do lado da casa dela morava uma mulher que era uma bruxa e fazia pactos.
E aí eu achei aquilo meio invenção da cabeça dela e perguntei como ela tinha tanta certeza. Ela disse que toda noite de lua cheia escuta sons de bebê gritando vindo da casa dela. E ela era muito jovem, não era casada, não tinha filhos, muito menos netos, ninguém visitava ela nunca. Só ela que de vez em quando saía, ficava dias fora, mas ela nunca recebia visitas. E de tanto ouvir esses choros que sempre aconteciam em noite de lua cheia, em uma dessas vezes que a vizinha dela saiu, ela decidiu invadir a casa dela. E foi através dessa invasão que ela descobriu que a tal mulher não tinha a idade que parecia ter. De acordo com os cálculos dela ali, das coisas que ela encontrou dentro da casa da mulher, era para ela já ter mais de 100 anos. Mas de fato, Leandra, a aparência dela era de que ela tinha no máximo 25 anos. Mais que isso, impossível. E eu assim, achei aquilo muito estranho, mas também não fiz como se eu não tivesse acreditado, sabe? Porque eu acho muito chato fazer isso. Eu meio que embarquei na onda dela e falei que eu gostaria de ver também essas coisas que ela viu. E aí ela falou assim, né, não vai faltar oportunidade, já que você vai ficar aqui o ensino médio todo. E Leandra, não é que era verdade? Na primeira lua cheia que eu passei morando lá, por volta das 3 da madrugada, a Nicole me acordou e de fato dava para ouvir os barulhos de bebês chorando. E pelo tipo do choro, não era um bebê só, era mais de um, porque eram choros diferentes. E aí ela até me falou nessa primeira noite, não disse? Escuta só. E o pior é que se eu vou lá e acordo os meus pais, eles não vêm aqui para ouvir, fala que é para eu parar de querer ficar cuidando da vida dos outros. E aí a gente passou a noite toda tentando bisbilhotar ali da janela, até que quando foi por volta de umas 3h30, o choro simplesmente parou. Acredito eu hoje, Li, que os bebês acabaram morrendo, por isso que eles paravam de chorar. Pois sim, ela usava os bebês para fazer algum tipo de pacto. Até que muitos meses depois, a mãe da Nicole, não sei como, porque a nossa vizinha não era muito de conversar. Inclusive, eu sabia o nome dela e tudo mais, a gente às vezes cumprimentava, mas ela era uma mulher muito fechada, sabe? Mas a mãe da Nicole comentou com a gente que ela ia fazer uma viagem. Mas, assim, só comentou por alto, não disse muito bem que viagem que era e por que, nem nada do tipo. Eu nem lembro por que ela comentou isso com a gente. E bom, naquele momento, eu e a Nicole ali nos entreolhamos e nós duas tivemos a mesma ideia, invadir a casa dela. E sim, fizemos isso. Não vou ficar de muitas enrolações, então vamos ir direto ao ponto. Na noite daquele mesmo dia, como a casa da nossa vizinha, né, a tal bruxa, estava vazia, pois não tinha ninguém, entramos lá dentro. É muito fácil de entrar nessas casas, Li, você não faz ideia. Não tem nada a ver igual as casas aqui do Brasil. Mas enfim, nós entramos e a Nicole me mostrou as tais provas da qual ela suspeitava de que a bruxa era muito mais velha do que aparentava. E realmente, Li, que coisa esquisita. Tinha umas fotografias com umas datas que não batia. Eram umas fotografias que na própria foto vinha a data, não havia sido escrito, sabe? E era ela na fotografia. Como a gente sabe que era ela? Porque a aparência era exatamente a mesma. Tinha algumas fotos dela com outras pessoas. E atrás estava escrito que tipo coisas que remetiam que aquelas pessoas eram da família dela. E ela lá no meio. Porém, a mesma coisa. Pelas datas das fotos, acredito que aquela galera toda que estava com ela, nem viva estava mais há muitos anos, sabe? Era muito bizarro. A casa dela por dentro era toda com essa mesma vibe antiga e com fotos espalhadas para todos os lados. E todas as fotos muito antigas. Uma das que até hoje assim mais me marcou de todas essas foi uma foto dela com um gato. Acredito eu que ela era de uma família muito rica no passado, pois nem todo mundo tinha acesso fácil a fotografias. E ela tinha várias, sabe? Acho que ela gostava muito de fotos. E ela tinha uma foto com um gato.
E ela, na foto, ela aparentava ser mais nova do que ela era. E eu fiquei pensando assim, o quão velho aquilo era. Tipo, aquele gato já devia ter partido há muito tempo. E dava pra ver que ela guardava aquela fotografia com muito carinho, pois ela ficava em um porta-retrato muito chique e a foto era de um tamanho muito grande. Você percebe assim quando é algo que a pessoa tem mais consideração, sabe? Nicole me levou até uma gaveta aonde tinha várias cartas. Cartas de datas extremamente antigas. Eram cartas de amor e várias delas era a nossa bruxa que tinha recebido de algum homem e outras parecia que foi ela que enviou. Não faço ideia do porquê que ela estava com aquelas cartas. Eu e Nicole chegamos a uma teoria de que talvez o seu amado faleceu e ela ficou com as cartas que pertenciam a ele, talvez. Bom, ficamos horas ali vasculhando várias coisas, mas não achamos nada mais além disso. E ali eu tive certeza que a Nicole não estava devaneando. Realmente, aquela mulher era muito mais velha do que ela aparentava ser. E bom, Leandra, muito tempo se passou, anos, né? E toda a lua cheia era sagrado os choros de bebê. E chegou um ponto que nós já estávamos até acostumadas com isso, sabe? Só que no meu último ano, eu e a Nicole queríamos muito, antes de eu vir embora de volta para o Brasil, nós queríamos muito saber o que acontecia nas noites de lua cheia e o porquê dos choros de bebê, sabe? Então nós meio que nos programamos como uma despedida minha, tentar invadir a casa da tal bruxa em uma noite de lua cheia. E já adianto que conseguimos. E até hoje eu sou apavorada com o que vimos naquela casa. Bom, nós passamos algum tempo planejando isso, para ser mais exatos, uns 3 meses, e nós percebemos que quando faltava mais ou menos uns 2 dias para a lua cheia do mês acontecer, ela sempre saía e não voltava. Só na última vez que ela só passou uma noite fora. Então assim, com medo desse mês onde a gente queria entrar dentro da casa para ver tudo o que ia acontecer, nós ficamos com medo de invadir a casa justamente no dia da lua cheia, pois no mês anterior ela havia chegado um dia antes do previsto. Então, nós duas inventamos uma desculpa mó esfarrapada, falando que íamos passar o final de semana na casa de uma amiga da escola. Deixamos tudo combinado com essas amigas para qualquer coisa elas nos darem cobertura e dizer que realmente estávamos na casa dela. Porém, para ela dizemos que a gente ia sair com alguns meninos, porque ia soar bem estranho contar a verdade, sabe? Pois bem, ficamos 2 dias na casa daquela bruxa, porque só assim a gente ia conseguir entrar sem que ela visse, sabe? Ficamos até pensativas se ela não ia saber da nossa presença, até porque ela mexia com o oculto. Mas de alguma forma a magia na qual ela mexia, acho que não contava as coisas para ela, pois ela não percebeu a nossa presença ali em nenhum momento. Nessa ocasião em questão, ela realmente ficou 2 dias fora. Chegou por volta das 8 horas da noite, naquela noite da lua cheia. Nós estávamos escondidas no sótão, então ela nem sonhava em que a gente estava ali. E ela chegou com os bebês. Eram 3 bebês e eu não faço ideia de como aquela mulher estava conseguindo carregar aqueles 3 bebês. E pelas frestas do sótão, que era de madeira, nós conseguimos ver tudo o que estava acontecendo. E assim, Li, eu não vou entrar em muitos detalhes porque foi bem nojento. Mas sim, ela fez um pacto com aquelas crianças. Colocou todas elas numa mesa de madeira bem antiga. Eu achei muito interessante que ela tinha tipo um pano por cima e ela tirou aquele pano, sabe? O que mostrou uma mesa muito sinistra, macabra, sabe? Talvez era uma mesa específica para esse tipo de coisa, para rituais, sei lá. Colocou os bebês ali e cortou a garganta dos 3. E depois começou a acender velas, falar em outras línguas, foi bem bizarro. E o pior de tudo, eu vi ela pegando ali o corpinho das crianças, colocando o sangue delas numa taça e depois bebendo. Isso tudo é bem nojento, mas teve outras coisas também bem esquisitas que eu prefiro não mencionar. Prefiro guardar só pra mim. Eu lembro que o negócio foi tão pesado que a Nicole acabou desmaiando.
E eu entrei em pânico, porque eu achei que aquela menina tinha dado um treco, tinha infartado e morrido ali em cima. E eu não sabia o que fazer. Porém, alguns minutos depois, ela, graças a Deus, acordou. Assim, nós tivemos que passar o resto da noite ali e só conseguimos sair quando foi quase de manhãzinha. Porque, né, a gente não tinha pensado nisso. Como a gente ia fazer para sair? Porém, a nossa sorte é que quando estava quase amanhecendo, a tal bruxa saiu para provavelmente descartar o corpo dos bebês. E foi ali que a gente aproveitou. Lembro que a gente teve que ficar escondida numa florestinha por trás da casa onde a gente morava, porque não ia fazer muito sentido a gente chegar tão cedo, sabe, em casa. Ficamos nessa floresta escondida até mais ou menos umas 10 horas, quando decidimos ir para casa. E cerca de um mês depois eu retornei para o Brasil. Mas assim, confesso que eu nunca mais esqueci tudo aquilo que eu vi. Isso já faz alguns anos e até hoje eu mantenho contato com essa menina. E gente, pasmem, segundo ela, a bruxa continua da mesma forma. Pois sim, a Nicole ela não mora mais com os pais, porém os pais dela continuam morando no mesmo lugar. Lá nos Estados Unidos é bem comum as pessoas irem crescendo e logo se mandar da casa dos pais. Ela mora em uma outra cidade por conta do trabalho dela, mas sempre que dá, vai visitar os pais. E a bruxa continua lá, intacta. Nós duas temos uma teoria de que vai chegar um ponto em que ela vai ter que se mudar, senão as pessoas vão perceber. Mas enfim, Li, esse foi o meu relato e eu espero muito que você leia e que você acredite nessa história. E aí, gente, lembra que eu falei no início que eu acredito que seja real? Porque, tipo assim, ela me mandou fotos de... Tipo, sabe aquelas fotos tiradas? Ela até falou que foi tirada por aquelas câmeras digitais antigas, que não sei se... Eu tenho 26 anos e eu sou dessa fase que a gente tirou muita foto com aquelas cybershot, né? E aí tem a foto da casa da tal mulher, aí tipo tem uma foto que a mulher aparece jogando tipo lixo fora, óbvio que eu não vou colocar aqui, mas isso é muito interessante. E eu fiquei pensando o seguinte, minha filha, por que vocês não levaram a câmera no dia do ritual? Porque se vocês tiram a foto de um babado desse, vocês conseguiriam ir na polícia. Porque a gente faz ideia a quantidade de criança que essa louca já não deve ter matado pra poder ficar jovem. E eu fico pensando também, gente, aonde que essa mulher arrumou esse pacto? Porque provavelmente, né, gente, era um pacto pra juventude. E eu tô muito boba, tipo, tem as fotos e tudo mais. E tipo, assim, a foto tá meio embaçada, mas dá pra ver que a mulher parecia realmente ser jovem. E tipo, eu estou abismada com esse relato. Tipo, eu tô sem palavras. Enfim, vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama A Ganância. Olá, Leandra, me chamo Lívia. Pode ler sem nenhum problema, pois esse é o meu nome fictício. É uma história curta, vou tentar ser o mais breve possível, mas... de todo o meu coração essa história aconteceu e ela me perturba até hoje. A minha família, no geral, os parentes no caso, são todas muito grandes. Eu, por exemplo, tenho 7 irmãos e por parte de mãe todo mundo acompanha essa mesma linhagem de ter muitos filhos. E há cerca de uns 10 anos atrás, na época eu estava com 16 anos. E na minha fase adolescente, eu era uma adolescente muito rebelde. E por conta disso, tinha muitos problemas familiares e problemas com parentes, mãe, pai. Então as pessoas me viam muito como uma pessoa rebelde. Mas, assim, eu era um pouco rebelde, mas é porque também eu não concordava com algumas coisas que eu via acontecendo. Mas enfim, só tô explicando isso pra vocês entenderem que eu não tinha muita credibilidade na minha família, sabe? As pessoas sempre desconfiavam um pouco de mim, sempre que acontecia algo de errado, já botavam a culpa em mim sem nem saber se eu tinha a ver com aquilo ou não, enfim. Eu tenho uma tia, ela é irmã da minha mãe e é a irmã mais velha. Ela tem 6 filhos e ela não era uma pessoa que gostava muito de estudar nem nada do tipo. Também era uma pessoa rebelde e acabou não estudando como os outros irmãos. O sonho da vida dela era casar com um homem rico. Ela queria que alguém rico, assim como meu avô, pai dela, sustentasse ela, sabe? Ela foi sustentada pelos meus avós até certa idade e depois queria arrumar um marido rico. E de fato ela conseguiu arrumar e foi com ele que ela teve esses 6 filhos. Porém, eu não vou me recordar muito bem.
mas aconteceu um acidente na época e com um funcionário da empresa desse marido dela. E por conta desse acidente, eles acabaram se envolvendo em ações judiciais porque a empresa estava toda errada. E foram tantos processos porque, pelo que eu entendia na época, outros funcionários foram vendo as situações e foram denunciando, entrando na justiça. Então assim, resumo da ópera, eles ficaram pobres e a minha tia ficou completamente louca. Eu escutei da própria boca dela que ela preferia morrer e levar os filhos dela atrás do que ser pobre. E assim, por conta de toda essa situação, dessas polêmicas que a empresa se envolveu, dessa questão da pobreza, a família dessa minha tia acabou se afastando muito da nossa família, a ponto da gente ficar semanas e até meses sem termos contato com eles. As últimas notícias que a gente teve deles na época foi que eles estavam frequentando uma religião muito estranha. E a gente só sabia disso porque o local de encontro dessa tal religião, que era nada mais nada menos que uma seita que eles estavam frequentando, ficava bem ao lado da casa de uma mulher que era conhecida da minha mãe. E ela meio que fez essa fofoquinha pra minha família, sabe? Pois bem, no Natal de um ano específico, ela telefonou pra casa da minha avó dizendo que ia participar. Todo mundo achou bem estranho porque eles estavam muito afastados da gente, sabe? Porém, de fato, na noite do dia 24, que é quando a minha família comemora todo mundo junto, ela apareceu. Porém, muito estranha. Todos eles estavam, até as crianças, usando roupas pretas, e as crianças estavam bem fechadas, não conversavam com ninguém, como se fossem superiores, sabe? E ela também estava muito estranha. Estava mais magra, pálida, parecia um cadáver ambulante. E não conversou muito com o pessoal ali, sabe? Minha mãe, eu lembro também que não deu muita bola, até porque ela passou meses sem dar notícia. Como se o resto da família tivesse culpa do que aconteceu com ele, sabe? Só que é aí que vem o BO de tudo, Leandra. Acreditem se quiser ou não, pois, vou ser sincera, é a primeira vez que eu tô contando isso pra alguém. Porque acho que você e seus seguidores vão acreditar, já que a minha família jamais acreditaria em mim. Nessa época, eu gostava muito de fumar uma maconhazinha, mas era uma coisa de leve. E eu tava meio ansiosa e me bateu ali aquela vontade de fumar. Porém, por conta do cheiro e de N questões, eu jamais poderia fazer aquilo ali na casa da minha avó. Então eu lembrei que por trás da casa da minha avó tinha um pasto que eu costumava brincar com os meus primos quando criança. Então, fui até a minha casa, que ficava no final da rua, peguei lá o meu cigarrinho, voltei para casa da minha avó, fiz mais umas horas ali. E quando foi por volta de umas 11 e pouca da noite, eu fui para de trás do pasto, no escuro, para poder fumar, e fui sozinha. Na hora que eu estava começando a acender o cigarro, passou um vento. E até hoje, eu acredito que isso foi de Deus, sabe? Que foi talvez o meu anjo da guarda me protegendo. Passou um vento muito do nada, foi como se alguma coisa tivesse assoprado. Fez o cigarrinho cair e ele apagou, fazendo com que ficasse tudo num completo breu, pois o cigarro aceso, ali no meio da escuridão, dá pra ver de longe. E eu achei aquilo muito estranho, pois ele já caiu apagado, foi bem bizarro. E nisso eu reparo que tem alguém vindo, como se tivesse subindo o pasto também. E aí eu decidi ficar quietinha, paradinha, e da forma como eu tava, com o cigarro apagado, ninguém ia perceber a minha presença ali. Era a minha tia, essa tia estranha, com um rapaz, mas não era o marido dela, e eu também não conseguia identificar quem que era. Mas era um rapaz diferente, dava pra ver que era um homem. E eles estavam com uma criança. Só que era uma criança muito pequena de colo, e eu lembrei que eu não tinha nenhum primo, filho dessa minha tia, naquele tamanho, já eram todos, assim, velhos. Velhos que eu digo 9, 10, 11 anos, não tinha aquela idade pra estar no colo dela. E eu achei aquilo estranho e comecei de forma sorrateira a perseguir eles. Eles andaram, e eu já tava me cansando daquilo tudo, mas eu sabia que eu tinha que ir atrás. Leandra, a gente andou tanto a ponto de chegar num lugar bem afastado, mas que era dentro de uma floresta. Ficava a mais ou menos uns 9 quilômetros desse pasto da casa da minha avó. Sim, a gente andou muito, até que eu comecei a avistar ao longe uma luz, tipo fogo.
E eu pensei, deve ser pra lá que ela tá indo com essa criança. E eu ainda não tinha conseguido identificar que criança que era, porque obviamente eu tava longe deles pra não ser vista, né? Mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado ali. Eu me atentei para não chegar perto o suficiente da onde aquele fogo estava vindo. Então eu fiquei a uma distância que eu conseguia ver eles, mas eu não conseguia identificar quem era quem, muito menos quem era a tal criança. Porém eu vi que lá estava acontecendo alguma coisa, tipo um ritual. Era um pacto. Tinha uma pedra, tinha fogo, mas estava muito longe, eu não conseguia ver tudo com muita perfeição. Eu escutei um grito que veio da criança que a minha tia estava carregando, mas eu também não tive coragem de ir lá. A única coragem que eu tive foi de correr em direção para a casa da minha avó. Eu senti uma sensação muito estranha e não quis ficar para ver no que aquilo ia dar. Eu voltei toda assustada para a casa da minha avó, inclusive as pessoas que me viram na hora que eu cheguei, que foi o meu avô e o meu pai, perceberam que eu estava assustada e perguntaram o que eu tinha visto. Eu falei, não, nada não, acho que foi um vulto. Mentia, óbvio, não ia contar o que eu tinha acabado de ver. Cerca de uma hora mais ou menos depois, essa minha tia apareceu na festa. Como se nada tivesse acontecido, se despediu de todo mundo e disse que já era hora de ir embora. Lembro da minha avó dizendo que era cedo, mas ela não deu ouvidos. Só disse que precisava ir embora e ponto, acabou, ponto final. Cerca de mais ou menos uma hora depois que a minha tia estranha foi embora, uma outra tia minha, que é a minha tia mais nova, que tinha recém acabado de ganhar neném, foi até o quarto para ver se o neném estava bem, pois ele estava dormindo no quarto da minha avó. Quando ela entra lá, que ela não vê o bebê, ela começa a gritar. Na hora que eu escuto o grito dela, me deu um estalo na cabeça e eu pensei, pronto, agora eu acho que eu sei quem era a criança que ela estava carregando. E, Leandro, eu juro por tudo que é mais sagrado, em nenhum momento tinha passado pela minha cabeça que era algum neném da família. Eu não imaginava que a minha tia ia ter coragem de fazer uma ruindade dessa em troca de um pacto. Que depois eu fui assimilando que se tratava de alguma coisa em relação à situação financeira dela. Assim, eu vou dar uma boa resumida nessa parte, porque eu acho que esse relato já tá ficando muito longo, muito mais do que eu esperava. Todo mundo começou a procurar pela casa no início, mas era um bebê recém-nascido, né? Não tinha muito para onde ele ir. Tivemos que chamar a polícia, que olhou tudo, mas não encontrou nada. E eu sabia o que tinha acontecido, mas também não tinha coragem de falar. E antes que alguém venha me julgar em relação à maconha, eu nem tinha fumado cigarro, por conta do que aconteceu em relação ao vento. E assim, gente, a polícia procurou, fizeram várias buscas e ninguém conseguiu encontrar nem o corpinho do bebê. Foi muito triste e isso, assim, eu sempre guardei isso durante todos esses anos. É algo que, assim, não me faz mas tão mal, porque de forma espiritual eu já me curei disso tudo. E sei que a culpa não foi minha. Eu só estava no lugar errado e na hora errada. Porém, eu não tenho coragem de contar isso pra ninguém. Por vários motivos pessoais e eu sei que ninguém acreditaria em mim. Principalmente porque eu já tive uma oportunidade de contar o que eu vi. Pois em um momento ali que a polícia começou a fazer várias perguntas para as pessoas que estavam na casa da minha avó naquela noite de Natal, teve um primo meu que regulava a idade ali comigo, que notou a ausência dessa minha tia. E aí eu meio que entrei junto, sabe? Eu também tava por aqui, não vi ela e tudo mais. Só que aí eu fui repreendida, não só eu, como esse meu primo também. Várias pessoas começaram a meio que dizer que a gente estava querendo botar a culpa nela só porque ela estava mais afastada e porque as condições financeiras dela estavam ruins, meio que querendo passar a mão na cabeça dela. E foi ali que eu desisti. Eu pensei, quer saber? Eu vou deixar isso pra lá. E me deu muita revolta quando a minha tia, né, que perdeu o tal bebê, ficou defendendo ela, dizendo que ela era sua irmã e jamais faria isso. Então eu meio que decidi nunca contar isso a ninguém, até porque muita gente ia me chamar de mentirosa. Mas só eu sei o que eu vi. E um detalhe que eu não posso esquecer de contar antes de finalizar o relato é que depois eles ficaram misteriosamente ricos novamente. Uns 5 anos depois, assim, né, com o passar do tempo, eles voltaram a ser mais presentes na família,
Mas até hoje eu repudio tanto a minha tia quanto o meu tio e todos os filhos dela. Não sei, eu sinto nojo de todos. Porque pra mim todos eles sabem o que a minha tia fez, sabe? Porque não é possível. Principalmente o marido dela. Ele com certeza sabe. Vai saber se não foi ele que influenciou. Sempre foi uma pessoa muito estranha. Mas enfim, Li, esse foi o meu relato. Eu espero que você acredite em mim. Meu amor, é óbvio que eu acredito. E gente, que doideira, né? Gente, eu super acredito sim, tá? Super acredito. Existe muita gente ruim nesse mundo. E com certeza ela fez um pacto pra poder ganhar dinheiro, mas... Gente, eu só não faço ideia do porquê que ela precisou de um bebê pra isso. Porque, tipo assim, na minha cabeça não faz muito sentido, sabe? Porque... O que tem a ver, tipo, um bebê com dinheiro? Não faz muito sentido. Assim, se você que estiver assistindo, às vezes tiver um pouco mais de conhecimento do que eu, põe aí nos comentários, porque eu fiquei meio curiosa. Tipo, o que tem a ver o bebê? Será que, tipo, é uma vida por dinheiro? Muito estranho, tipo... sabe, isso que eu fiquei pensando, mas por que tinha que ser um bebê? E será que tinha que ser da família? Isso me pegou muito também, porque, gente, que é muita crueldade, sabe? É cruel você pegar um bebê e fazer isso. É, mas, cara, você pegar um bebê de uma irmã sua, de alguém que é da sua família, e depois ficar agindo na sonseira como se nada tivesse acontecido, é aquilo, a gente vai viver e nunca vai ver de tudo nessa vida. Mas enfim, ó, um beijo e um grande abraço a todo mundo que enviou o relato e a todo mundo que ficou até o final. E esses foram os relatos de hoje, gente, de pactos. Acredito que esse vídeo tenha ficado um pouquinho comprido, porque os relatos eram um pouco maiores. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, um grande beijo mais uma vez em todo mundo e até os nossos próximos relatos.